Bom dia, irmãos. Me permitam, como eu vou estar sozinho aqui na frente, ficar sem máscara. Louvado seja Deus, feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa continuar habitando aqui nesse lugar, para a honra e glória de Deus. É uma grande alegria poder estar aqui nessa manhã, na igreja de Parque Piauí, para poder trazer um pouco da palavra de Deus. E olha, irmãos, quero saudar também os irmãos que estão na internet, né, nas redes sociais, YouTube, Facebook também, no YouTube. Estava acompanhando, já me inscrevi no canal, você também que está acompanhando, não esqueça de se inscrever no canal, dar o like aí para promover mais a rede social da igreja. E saldo você que está aí na sua casa ou em algum outro lugar, que Deus possa lhe abençoar também e habitar contigo, certo? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está lá, né? Então, existe uma grande igreja local e espiritual reunida por todos os lugares do mundo. Que Deus possa nos abençoar. Estava conversando com o irmão Edmilson, né? Irmão Edmilson. É uma alegria poder estar aqui. Irmã Marlete. Eu vou chamar de Marlete, irmã Marlete. É um privilégio, viu? Muito obrigado pelo convite. Poder estar aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. Estava conversando com o irmão Edmilson como eu me senti muito bem aqui, certo? Que igreja maravilhosa, que igreja agradável, certo? Que igreja linda. E parabéns, irmãos, pelo bom gosto, certo? Pelo bom gosto dos detalhes. Muito lindos os detalhes da igreja. Isso faz muita diferença quando a gente vai para o Velho Testamento e olha os detalhes do santuário, quando Deus fez lá o tabernáculo. Embora simples, ele se preocupou com cada detalhezinho. O fio da cortina tinha uma determinada cor, então tudo era detalhe. Então tu olha aqui, tem uma mesinha com um jarrinho, tem uns detalhes, tudo com muito bom gosto. Louvado seja Deus por isso. Para Deus nós temos que ser assim, né? Tudo com muito bom gosto. Porque às vezes a gente gosta de bom gosto para a gente, para a nossa casa, mas às vezes a casa de Deus a gente não trata com o mesmo bom gosto. E que bom que vocês tornaram a casa de Deus uma casa, né? Um ambiente agradável. Que louvado seja Deus por isso, né? Por essa linda igreja, bem localizada, pelos irmãos bem receptivos, nesses detalhezinhos que fazem a diferença quando a pessoa vem visitar e se sente acolhida. Louvado seja Deus e que Deus continue abençoando e fazendo essa igreja, que é uma igreja missionária, né? Mãe de outras igrejas, que Deus continue fazendo essa igreja crescer, né? Eu me sinto em uma grande responsabilidade de estar aqui hoje, até brincando aqui. Bota aí o slide, porque hoje está acontecendo a mega assembleia de pequenos grupos. Eu até brinquei com o pastor, porque quem era para estar pregando aqui hoje era o pastor Ayrton Killer, né? O presidente da divisão sul-americana. Mas o pastor Delgado disse: não, os irmãos querem que você pregue. Está bom, já que eles insistem, eu vou pregar. Brincadeira, brincadeira, né? A gente entende esse momento da igreja de querer estar presencial, e realmente isso faz muita diferença. Mas apenas para ficar conectado com o que está acontecendo na igreja, nesse momento está acontecendo a partir da igreja central do Recife, a mega assembleia de pequenos grupos. Ontem à noite alguns de vocês podem ter assistido, participado do aniversário de pequeno grupo, certo? Agora à tarde, já que a gente está aqui, algumas outras igrejas também estão com seu programa local, mas à tarde às 17h30 esse programa dará continuidade no YouTube Adventistas Nordeste. Então é bom que a igreja esteja conectado com o que está acontecendo na igreja no mundo, né? Então você pode muito bem, quando chegar em casa, na hora lá do almoço, pega a sua TV e liga para assistir o programa de hoje, o que aconteceu, o sermão do pastor Ayrton, certo? É interessante a gente ver esses momentos, porque a gente consegue ver que a igreja por aí também está se movimentando. Quando a gente vê isso, que nós não somos só uma igreja local, nós somos uma igreja mundial, a gente se motiva, a gente aprende também novos métodos, ideias de que outras igrejas estão fazendo, certo? A gente compartilha essas ideias com eles. Então é muito importante a gente participar disso também. Chegar em casa, coloca lá no Adventistas Nordeste, assiste o programa de hoje, certo? E quando for de tarde, quando for às 15 horas, a ideia é que tenha algumas ações dos pequenos grupos, né? Ações nas ruas. Então, que os pequenos grupos saiam nas ruas ou na vizinhança para evangelizar, ou para fazer algum projeto social, ou para fazer visitação,
Pode ser um momento para visitar aquelas pessoas que não estão mais frequentando a igreja, certo? Para trazê-las de volta para a igreja. Então você pode combinar com alguém. Ou se você não se programou, marque para amanhã, para depois, para algum dia, né, da semana, seu pequeno grupo, para que a gente também possa, quando a gente sai, quando a igreja está aqui, mas ela sai para fazer o trabalho, essa igreja cresce, né? Essa igreja cresce. Então, vamos participar do programa da igreja e às 17h30 eu convido você para, no horário ali do pôr do sol, para estar ligado no Adventistas Nordeste, da onde você estiver, para que a gente possa acompanhar esse programa. Quero convidá-los a fechar os olhos para que a gente possa falar com Deus nesse momento. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pela Tua presença aqui em nosso meio. Por favor, Deus, nos abençoa, Pai. Por favor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Que o Teu nome seja honrado e glorificado nessa manhã, aqui e aonde quer que nossos irmãos estejam adorando ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A irmã Marlete me apresentou, mas só alguns outros detalhes, né? Meu nome, para aqueles que chegaram depois, meu nome é Fábio Henrique. Hoje eu trabalho como tesoureiro da Missão Piauiense, né? No escritório da Missão Piauiense. Recém-chegado, é a primeira vez que eu estou aqui no distrito, talvez em alguma live, alguma coisa a gente tenha encontrado durante esse período de pandemia alguns irmãos da liderança, tesoureiros, anciãos, líderes e coordenadores de pequenos grupos. Mas é a primeira vez que a gente está saindo. Eu cheguei em abril aqui no Piauí e a gente passou aí uns 4 meses aí em confinamento, indo pouco, em algumas igrejas só via live, no escritório também estava um pouco fechado. Mas agora a gente começa já a conhecer. Vocês terem uma ideia, final de semana passado eu estava lá no sul do Piauí, Guadalupe, Uruçuí, visitando aquela região também, região muito bonita também. Já fui para o outro lado, para Parnaíba, já fui para Picos, certo? E a gente está aí aos poucos, próximo final de semana a gente está em Floriano, então agora a gente está começando a conhecer o estado, né? Eu sou cearense, minha família é cearense, na verdade eu e minha esposa. Não está aqui, elas estão, eu tenho 2 meninas, né? Estão viajando, estão lá em Fortaleza, porque amanhã eu viajo para um outro evento, e estão lá, devem estar assistindo também. Se tiver, eu mando um beijo aí para minha esposa Monielle, para Ana Lise e Aurora, minhas filhas. Minha mãe também deve estar assistindo, lá em Fortaleza. Sou de Morada Nova, interiorzinho do Ceará, e minha esposa é de Juazeiro do Norte. E nós trabalhamos lá na associação, ainda quando era Missão Costa Norte, né? Ainda era missão, ainda pegava aqui, vinha aqui algumas vezes a trabalho, trabalhava com publicações nos céus, e fui para Pernambuco e trabalhei 10 anos para a igreja lá em Pernambuco. Minhas filhas são pernambucanas, nasceram lá em Recife. Trabalhei na União durante 6 anos, lá na sede, Jaboatão dos Guararapes. E passei 4 anos ali no IAPE, no internato da igreja, uma belíssima instituição. Para quem foi para a mega assembleia do ano passado, se alguém daqui foi, a caravana do Piauí ficou hospedada lá, a gente arrumou para que pudesse receber muito bem os irmãos. E hoje estou aqui como piauiense de coração, né? Espero passar muito tempo aqui, voltar muitas vezes para essa igreja, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus e a figueira. Pode passar aí. Jesus e a figueira. E alguém aqui já viu uma figueira? Alguém já viu figo? Figo. Já viu figo, né? Alguns talvez em calda, né? Lá, no potinho. Como doce, né? Eu achava que eu nunca tinha visto uma figueira. Aí eu estava preparando esse sermão para os alunos do IAPE, para os adolescentes lá. Eu gosto muito de árvores, gosto muito de natureza, né? Cheguei há 5, 6 meses, de abril para cá, alguém faz a conta aí, tá? Quase 8 meses, né? E lá em casa, ao redor, lá em casa já tem pé de melancia, 2 pés de mamão, já está começando a dar mamão lá. Tem uma hortinha, tem um pé de acerola, tudo isso de lá para cá eu já plantei porque eu gosto muito de natureza, né? E Jesus, ele usa muitas lições da natureza, usa muitos episódios da natureza.
Nós temos pelo menos 3 árvores na Bíblia que Jesus usa algumas lições dela, que é a figueira, a videira e a oliveira. E hoje nós vamos falar sobre a figueira. Pois bem, eu estava preparando esse sermão e pesquisando sobre a figueira, eu vi lá o tipo da árvore e eu me lembrei, eu já vi essa árvore em algum lugar. E aí eu lembrei onde foi. Eu saí, pode passar o próximo slide, estava em casa, eu fui lá dentro do colégio, no prédio escolar do IAPE, e me deparei com essa árvore e descobri que dentro do colégio tem diversas figueiras, inclusive tinha o figo lá pendurado. E eu pesquisei e perguntei a alguém, não, é figueira, nós plantamos a figueira, a árvore do tempo de Jesus, quando estava fundando o colégio. E ao pregar, quando eu estava pregando, eu perguntei para os alunos, alguém aqui já viu uma figueira? E ninguém levantou a mão. Aí eu mostrei essa foto para eles, pois todos os dias, quando vocês vão para a aula, vocês se deparam com a figueira, e levei lá o fruto. Não fui muito fã do fruto, não gostei muito, né? Eu nunca comi o figo em calda, mas é um fruto da época de Jesus, né? Tava lá. Pois bem, Jesus se encontrou com a figueira e o texto está em Mateus capítulo 21, verso 18 e 19. Vamos abrir as Bíblias. Pode passar aí. Mateus 21, verso 18 e 19. Eu vou ler estou lendo na versão na linguagem de hoje, mas você pode acompanhar na sua versão ou aqui na tela. Mateus 21, verso 18 e 19. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada senão folhas. Aí disse para a figueira, nunca mais dê frutos, dê figo. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram, como essa figueira secou depressa. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e joguem-se para o mar, e isso acontecerá. Pois bem, apenas algumas considerações. Esse texto ele está relatado também em Marcos capítulo 11, verso 12 a 14, 20 a 25, está lá o mesmo episódio, o mesmo relato em outro lugar da Bíblia. Eu quero fazer apenas uma pequena consideração, porque existe algumas diferenças entre os dois relatos. Na realidade, quando a gente vai para os evangelhos, nós encontramos algumas diferenças entre diversos relatos do evangelho. E alguns questionam essas diferenças dizendo que a Bíblia ela se contradiz. Por exemplo, quando nós vamos para a cura do cego Bartimeu, quando nós vamos para Marcos cita que era um cego e que o nome era Bartimeu. Lucas cita que era um cego, não diz o nome. Mateus diz que eram 2 cegos, afinal de contas, era um cego ou eram 2 cegos? E alguns pegam esses relatos e dizem a Bíblia o que? Se contradiz, por causa dessas diferenças de relatos. E algumas vezes a gente até se questiona, mas como é que pode? Por que a Bíblia é inspirada por Deus, a gente viu, ela é santa, por que ela tem essas diferenças? Eram 2, era um cego? Existe também a cura do endemoniado também, que era um episódio diz que é um, outro episódio que eram 2, alguns outros relatos falam em diferenças cronológicas. Nesse relato aqui específico, por exemplo, existe uma diferença na cronologia. Marcos, ele cita de uma forma, Mateus de outra. Mateus, como nós lemos, o episódio acontece na semana da paixão, então Jesus está vindo de viagem, quando ele chega no domingo, a gente conhece, ele é aclamado como rei na entrada de Jerusalém, e o texto de Mateus fala que Jesus foi para o templo, no domingo à noite, preste atenção, e no domingo à tardezinha, né? E para Mateus, Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores. Jesus foi para Betânia, e quando é na segunda-feira, Jesus volta para Jerusalém, aí acontece esse episódio na segunda-feira, ele cruza com a figueira, amaldiçoa a figueira, e a figueira no mesmo instante, ela seca. E aí continua todo o relato da Semana da Paixão.
Marcos ele cita de uma forma diferente. Marcos, Jesus também entra em Jerusalém no domingo, ele vai para o templo, mas diferente de Mateus, o relato de Marcos fala que Jesus entrou no templo, o templo estava vazio lá, porque era final de tarde. E aí Jesus vai para Betânia, dorme em Betânia, quando é na segunda de manhã, volta para Jerusalém, ele passa pela figueira, amaldiçoa a figueira e segue o caminho. Não fala que a figueira secou no mesmo instante, segue o caminho, vai para o templo, novamente, e lá no templo ele expulsa os mercadores. Mateus fala que é no domingo, Marcos diz que é na segunda. E aí volta para Betânia, quando é na terça-feira que ele está voltando, os discípulos observam que a figueira estava seca. E se admiraram, e aí a história da Semana da Paixão continua. Então tem diferenças no relato, e essas diferenças em relatos, alguns chegam a pensar que a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque um cita de uma forma, outro cita de outra. E eu pergunto, será que existe contradição na Bíblia? Irmãos, a gente precisa entender o seguinte, especialmente os evangelhos, a Bíblia ela foi inspirada por Deus, certo? Homens santos inspirados por Deus, mas ela foi escrita por homens. Deus inspirou, mas deu a cada um a liberdade para colocar no papel, no pergaminho, seja lá onde for que foi escrito, no papiro, deu a permissão para cada um colocar no papel na sua linguagem humana, da forma, na sua percepção, no seu estilo, no seu jeito. Deus ele deu para o ser humano essa liberdade, para os profetas, para os escritores da Bíblia. No caso dos evangelhos, os evangelhos eles foram escritos por 4 homens. Foram todos ao mesmo tempo que escreveram? Não. Salvo engano, o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Marcos, o último livro de João, não foi de Apocalipse. Escreveram em épocas diferentes. João estava presente lá nos fatos. Lucas, por exemplo, só um exemplo, não estava presente nos fatos, ele relatou aquilo que pesquisou. Então foram 4 homens em tempo diferente, com a cabeça diferente e com um objetivo diferente que escreveu. Notem, se fosse para ser tudo igual, só um teria escrito, não precisava. Para que ia escrever 4? Vamos se juntar aqui e vamos fazer um livro com coautoria. Mas não foram 4 homens que escreveram da forma diferente. E isso, para mim, essas diferenças que não são divergências, elas dão para mim, inclusive para a veracidade da Bíblia, quando a gente vai estudar a questão da canonicidade e dos fatores de apoio à inspiração dos escritos, certo? A gente utiliza os internos, os externos, certo? As evidências bíblicas. Alguém passou os slides aí, né? Os slides passaram tudo aí, volta para o... Achei que tinha terminado já. Mas quando a gente vai lá para procurar as evidências da Bíblia, essas diferenças, elas são evidências textuais, certo? De que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Por quê? Como é que a diferença pode provar que a Bíblia é verídica? Por quê, irmãos? Porque eu posso ter a confiança que a Bíblia não foi um livro inventado. A Bíblia não foi um livro combinado. Os 4 homens não sentaram aqui e disseram, vamos combinar o que é que a gente vai escrever? Vamos escrever tudo igual. Se isso acontecesse, eu desconfiaria da Bíblia. Por quê? Não, escreveram uma história inventada. Mas não, um viu 2 cegos, outro viu um. Pois bem, o fato aconteceu, não foi inventado. A forma como eles relataram foi diferente. Mas a essência é o poder de Jesus para curar um cego. Jesus faz milagre, essa é a essência. E isso me dá mais fé, isso me dá mais certeza de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, de que os fatos aqui relatados são fatos verídicos. Exemplo, quem aqui tem 2 filhos, 2 filhas? Pronto. Alguém é professor ou professora? Ok. Olha só, quando filho ou filha ou os alunos aprontam alguma coisa, certo? E eles chegam aí, você vai perguntar o que é que aconteceu. Se os 2 chegarem com a mesma história, o que é que eles fizeram? Possivelmente, combinaram. Nem sempre, mas possivelmente combinaram. Agora, se um conta de um jeito, outro conta de outro, aí é verdade, né? Você junta a peça e forma um relato.
Na investigação policial também é assim. Não sei se alguém aqui é da área de investigação, de criminalística. Você também pega os depoimentos e junta tudo. Se chegarem com o mesmo depoimento, o depoimento pode até ser descartado. Agora, quando tem as diferenças, eu construo um depoimento verdadeiro. Voltando ao texto, o objetivo a forma de escrever de Mateus e de Marcos é diferente. Mateus, ele escreve de forma temática. Ou seja, para Mateus é o seguinte: Jesus, ele entrou no templo, embora no outro dia ele tenha voltado eu vou concluir a história, vou juntar tudo no tema. Marcos separou. Mateus disse, ele entrou no templo, eu vou terminar a história do templo. Ele expulsou os mercadores e aí vai. Ele encontrou com a figueira, vou terminar a história da figueira. Eu não vou... Marcos não, Marcos escreve quebrado. Ele é cronológico no seu escrito aqui. Então Jesus entrou no templo, mas ele não expulsou naquele momento, então eu vou continuar outra história, depois eu volto para essa. É a forma de contar que é diferente, mas quando você junta as duas, dá a mesma coisa, entendeu? Então, por isso essa diferença na cronologia dos fatos de Mateus e Marcos. Mas bem, vamos a algumas outras considerações. Pode passar aí o slide, pronto. Ellen White fala que Jesus passou toda a noite em oração ao sair de Jerusalém. Ele foi para Betânia e ele passou toda a noite em oração, está nos Desejado Todas as Nações, página 407. Por isso, pode passar, que quando Jesus ele vinha entrando em Jerusalém, pode passar o próximo slide, quando Jesus vinha entrando em Jerusalém, não, volta um aí. Jesus, ele viu de longe uma figueira cheia de folhas. Jesus muito possivelmente não tinha comido ali a noite toda, então ele estava com o quê? Com fome, ele estava com fome, amanhecendo. Passou a noite lá em atividades, talvez, não sei se deu tempo de comer quando chegou, vinha de uma viagem muito longa. Então ele estava com muita fome, ele viu uma figueira de longe e ele pensou o quê? Tem o quê? Figo. Ora, quando tu olha para um pé de caju e tu está com fome, tu espera ter o quê? Caju. Tu olha para um pé de manga, tu espera ter o quê? Ter manga, né? Essa época está cheia de manga aí nos pés de manga. Mas o fato era o seguinte, o curioso é que aquela época era por volta de abril, não era comum, não era o período do figo, da colheita ainda. O período da colheita era por volta de junho, lá no Oriente Médio, né? Só que era comum encontrar figo naquela época, por quê? Estava começando a brotar. E um dos sinais quando a figueira começa a dar frutos é que ela fica cheia de folhas. Ela se enche de folha. Depois cai tudo. E aí fica só os frutos. Mas ela se enche de folha. E nessa época você encontra o figo mais verdinho, né? O figo mais verdinho. E outra curiosidade é que para o povo daquela região, existe uma preferência pelos frutos mais ácidos, mais cítricos. Então, o próprio figo mais verde era mais apreciado, né? É igual, por exemplo, tem uns que preferem a manga verde, né? Para comer com o quê? Com sal, né? Sal, manga com sal. Tá aí o figo com sal, o figo na salada, cortadinho, mais azedinho. Então, naquela época, Jesus viu a figueira cheia de folhas e ele pensou, não, deve ter algum figo, mesmo que não seja maduro, tá azedinho, dá para comer. Não sei se tinha sal ou não tinha, mas enfim, dava para comer. Mas ao chegar, ele não encontrou nada. O texto fala que só tinha o quê? E aí o que é que Jesus faz? Hein? Amaldiçoa, pode passar? E diz que, lá em Marcos, viram que ela estava seca desde a raiz. Morreu, acabou. Não presta mais. Que lições nós podemos tirar dessa história? E aí eu quero tirar 3 lições. Pode passar. A primeira lição. As aparências enganam. As aparências enganam. Cuidado, irmãos. Aquilo que você vê nem sempre é o que é. Aquilo que você olha nem sempre é a melhor coisa. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz que há caminhos que parecem certos, mas são caminhos de quê? De morte. Quando você está caminhando aí, quem é desbravador, quem já foi, está fazendo caminhada na mata, às vezes tem caminho que é muito bonito, mas não leva para lugar nenhum, não vai para o lugar certo. Já caminhei muito em serra, em acampamentos. Há caminhos que parecem certos, mas é caminhos de morte. Nem sempre o mais bonito é o melhor.
Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você olha. Nessa época nós somos muito levados pela imagem. Essa é a época das redes sociais, da foto mais bonita, do filtro mais bonito. E nem tudo aquilo que a gente vê é o que realmente é. E às vezes é fisicamente, mas não é interiormente. Nós não podemos ser levados pelas aparências exteriores somente. Não que a aparência exterior não conte, é importante sim, como eu falei, os detalhes, a igreja está bem arrumada, você andar bem arrumado, bem alinhado. A gente não pode também ser aquele crente todo desajeitado, isso é importante, ser bem arrumado, bem ajeitado, escolher uma boa roupa, não precisa ter extravagância, não. Se tiver condições de comprar mais cara, se não tem, isso aí é opção de cada um, mas dentro da modéstia cristã, ser bem vestido, bem arrumado, bem organizado, faz parte. O homem, o jovem, na hora de escolher a sua namorada, o seu namorado, pode sim, pelo gosto pessoal, escolher olhar para a beleza, isso faz parte daquilo que lhe agrada. Mas o problema é que muitas das vezes nós consideramos a beleza, a estética, como critério número 1 das nossas escolhas, e aí nós nos damos mal. Muito cuidado, aquilo que vê nem sempre é a melhor opção. A vida amorosa, jovem, alguém aqui que é solteiro, cuidado, não escolha só pela aparência, pela exterior. Escolha também pelo caráter, pelo conceito, pela inteligência, o cristianismo, certo? Porque muitas das vezes nós somos muito levados pelo olho. As aparências enganam, cuidado com o que você olha, cuidado com aquilo que você... Cuidado com as oportunidades, né? Às vezes algumas oportunidades parecem ser as melhores, às vezes um emprego, não, esse emprego aqui é o melhor, mas ele vai te levar a transgredir a lei do Senhor? Vai, então não é a melhor oportunidade. Ele vai te desviar do Senhor, ele não vai te fazer feliz? Cuidado, não é a melhor oportunidade. Às vezes alguns ganhos, não, esse ganho aqui é bom, mas ele pode não lhe levar a fidelidade para com Deus, ele pode levar a avareza, a não contribuir com a causa do Senhor, a não ajudar o teu próximo. Cuidado. Oportunidades mágicas, muita gente se enreda aí por grandes oportunidades e hoje, nessa época, está muito difundido os investimentos. Eu tenho investimentos, eu faço investimentos, controle financeiro, mas muitos são enganados por oportunidades mágicas com taxas absurdas e rápidas. Não. Cuidado, para não ser iludido com aquilo que parece, mas não tem nada por dentro. A gente precisa avaliar bem. Pode passar? 2 Coríntios 3,18 fala, olha esse texto, contemplando como por o espelho a glória do Senhor, somos o quê? Irmãos, nós somos transformados por aquilo que vemos, cuidado com as aparências, às vezes a gente olha uma coisa bonita, fica olhando, contemplando uma imagem, e essa imagem nos leva para longe do Senhor. Eu falo, talvez de pornografia, a gente precisa tomar cuidado porque nós somos muito levados e hoje imagem e vídeo e tudo está muito cheio, é muito fácil, o acesso é muito rápido. A gente precisa tomar cuidado. Aquilo que nós olhamos, não só em termos de impureza, mas também de conceito. Talvez eu contemplo muito o estilo de vida, e ao contemplar esse estilo de vida, eu sou transformado conforme aquele estilo de vida. O que eu gasto tempo olhando é aquilo que eu vou ser. Quer ver um exemplo? Quando a gente chega num determinado lugar, novo, exemplo, primeira vez que eu estou aqui. Assim que eu cheguei, a minha impressão é uma. Diferente, não conheço ninguém, estilo diferente. Daqui a pouco a gente começa a se acostumar, né? Quando vem a segunda vez, está acostumado. Quando alguém me viu pela primeira vez, tem uma impressão e é estranho, mas daqui a pouco você começa a se acostumar com a voz, com o jeito, se muda para algum lugar, o sotaque. Aqui o sotaque não é tão diferente do Ceará, é bem parecido, mas quando eu fui para Pernambuco, é totalmente diferente. Então tu chega, tu sente, né? O vice... E é diferente o estilo, e no começo aquilo soa diferente para você, e fica chamando sua atenção, né? Mas depois você se acostuma, você começa a falar igual. Quantas vezes eu já disse vice, entendesse? Porque nós somos transformados por aquilo que gastamos tempo e contemplamos. Olha que texto impressionante de Ellen White. Presta atenção. Pode passar o próximo. É lei, isso é fato. Se tem algum psicólogo aqui, ou alguém que estuda psicologia sabe. Mas olha o que ela falou há muito tempo atrás. Tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação, já fala a Bíblia, nos transformamos. O espírito gradualmente
se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. O espírito vai se adaptando, né? Aquilo que era estranho começa a não ser. Ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Não é só. Mente, caráter e personalidade, página 331. Nós nos acostumamos. O que é que tu gasta mais tempo? Olhando, ouvindo, estudando, pesquisando. Essa é a primeira lição. Cuidado com as aparências. Segunda lição, pode passar? Não seja uma aparência ou não viva de aparência. Às vezes nós mostramos aquilo que não somos. Vivemos com máscara. Máscara espiritual. Irmãos, nós precisamos ser verdades. Às vezes nós somos enganadores. Mas a Deus não se engana. Deus não se engana. Deus, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Deus, Ele sabe quem nós somos. Deus, Ele sabe o que nós fazemos. Deus, Ele sabe o que nós pensamos. Nós não conseguimos enganar a Deus. É muito bonito, eu posso estar aqui, mas você não conhece quem eu sou, eu não conheço quem você é. Só Deus sabe, a gente precisa viver uma vida verdadeira, irmãos. Eu não estou querendo dizer aqui que eu sou por dentro, eu sou ruim, então eu vou chutar o balde e você é aquilo que eu sou. Não. A gente precisa pedir ao Senhor misericórdia para que Ele nos transforme. Se eu por dentro não sou o que eu deveria ser, é o momento de eu pedir ao Senhor misericórdia para me transformar, para que eu seja verdadeiro, para que a minha imagem seja imagem agradável. Não seja uma aparência, não viva mostrando só aquilo que você não é. Seja de verdade aquilo de fato que você é. Pode passar aí, olha esse texto, 2 Timóteo 3,5. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações o quê? Negarão o verdadeiro poder dela. Ele fala, parecerão ser seguidores, mas com as suas ações negam o poder dela. Nós parecemos ou somos cristãos? Nós parecemos ou somos seguidores da religião de Cristo? Se eu só pareço, eu preciso ser, irmãos. Eu preciso pedir a graça de Deus para transformar, para que eu seja conforme Cristo pede. E a última lição, pode passar? Seja relevante. Essa imagem é de uma figura um pouco conhecida, principalmente pelos mais jovens. Tem um filme chamado A Teoria do Tudo, que conta a história de Stephen Hawking. Esse é uma das mentes mais brilhantes que o ser humano conheceu, um dos principais cientistas da atualidade, apesar de ter falecido. Apesar de ter algumas ideias também um pouco contra os princípios cristãos, mas dentro do estudo e da inteligência é um grande exemplo. Um homem que foi dado pelos médicos como tendo poucas semanas de vida, ainda ao adentrar na faculdade, mas que não se curvou, não se deitou diante das impossibilidades, se formou e se tornou uma das mentes mais pensadoras e um dos principais cientistas da história da humanidade, Stephen Hawking. Por quê? Porque decidiu ser relevante, decidiu ser pensador, decidiu não se limitar àquilo que alguém tinha dito que ele deveria ser, alguém lá vegetativo. Amigos, nós somos relevantes em nossa vida? Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós nos incomodamos muito ao ler essa história de Jesus e a figueira, e talvez você tenha se incomodado um pouco. Mas que crueldade de Jesus! Agora eu quero te fazer uma pergunta. Para que é que serve uma figueira que não dá frutos? Me responda. Para quê? Oi? Para dar sombra. Essa é a pergunta, essa é a resposta que eu espero ouvir. Segundo Jesus, serve para queimar, jogar fora e queimar. Né? Sabe por quê, irmãos? A figueira, ela não foi feita para dar sombra, ela foi feita para dar figos. Uma árvore frutífera foi feita para dar frutos. É lógico, eu não vou entrar no sentido biológico aqui, não é meu objetivo, mas eu falo no sentido filosófico, do objetivo daquela árvore. Jesus foi lá para buscar fruto, ele estava com fome, ele não foi buscar um lugar para sentar, porque ele não tinha tempo a perder.
Ele queria se alimentar. Uma árvore frutífera que não dá frutos, ela não serve. Irmãos, querer que uma árvore frutífera dê sombra somente, me perdoe a palavra, é mediocridade. Se eu fui feito para dar uma coisa e eu dou algo abaixo disso, eu não cumpro o meu objetivo, eu estou na média. E o problema da média é que a média é um pouco acima dos ruins. É assim, ó, tem um bons, tem um ruins, aqui um pouquinho acima. O cristão não deve estar na média, a gente deve sempre estar buscando o melhor. Ser melhor. Ser relevante. Certa vez alguém chegou para mim, num dos escritórios que eu trabalhei, a gente trabalha muito com metas, a igreja trabalha muito com metas, e na área financeira também, metas, na área técnica, né? Metas de melhora de procedimentos, de datas de fechamento dos nossos relatórios financeiros, balanço, e alguém chegou, olha, alguém da minha equipe, olha, consegui estar num percentual melhor do que todos os outros campos. Parabéns, 90% foi o que eu atingi. Parabéns. Quanto é que tu era no ano passado? 95. Tá ruim. Tu não consegue ser melhor do que tu era? A questão aqui não é ser melhor do que os outros, é ser melhor do que você pode ser. É ser o melhor que você pode ser. Uma das piores coisas, eu como gestor, e talvez eu tenha aqui algum gestor, algum empresário, alguém que cuide de um negócio, de uma loja, enfim, ou em casa mesmo, é alguém dizer assim, ó, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer o que dá. O trabalho como é que foi? Não, dá para o gasto. Olha, me dá uma angústia quando eu vejo alguém, principalmente um jovem, alguém com um pensamento assim, não, eu fiz o melhor, fiz o que dá, e não vou me matar. Gente, não pode ser assim. Eu preciso fazer o melhor. Em tudo, seja qual for. Seja a minha função simples, seja a minha função mais complexa, seja qual for minha carreira, sou zelador, sou empresário, sou pedreiro, tudo que eu fizer, quer comais, quer bebais, façais o melhor, façais para a honra e glória de Deus, e um serviço despreocupado não honra e não glorifica a Deus, é uma desonra para o Senhor, um funcionário que dá um mau testemunho por fazer um trabalho relaxadamente, por fazer só o que dá. Jovem, qual é a carreira que tu quer conquistar? Qual é o sonho, qual é a faculdade que tu quer cursar? Muitos às vezes procuram um caminho mais fácil. Não, eu vou fazer esse curso aqui porque é mais fácil de passar. Meu Deus, é melhor morrer. Tu vai crescer frustrado na vida, porque tu vai chegar lá na frente. Por que eu não lutei pelo meu sonho? Nós somos capazes de conquistar tudo aquilo que nós queremos. Às vezes, as oportunidades não são iguais para todas, lógico. Mas todos nós temos caminho, às vezes com muito mais esforço eu consigo. Basta esforço. Qual é teu sonho? Não quer dizer que se meu sonho é uma determinada função, não, eu tenho que escolher aquela outra porque ganha mais. Não, é o que você gosta de fazer. O que tu quer fazer, faça o melhor. Não importa se é fácil ou se é difícil. Faça o melhor na nossa vida profissional. Não podemos ser medíocres. Deus, Ele te deu a oportunidade. E olha, o sonho que você tem, você pode realizar. Você pode alcançar. Você vai alcançar em nome de Jesus. Deus, Ele te dá poder, te dá uma mente inteligente para isso. Na nossa vida espiritual, não seja medíocre, seja relevante. Nossa vida espiritual. Como é que é a minha vida espiritual? Será que é só na média? Não, a minha comunhão com Deus é só o que dá. É o que dá tempo, é o que dá para fazer. Olha, muita gente... Vou me incluir em alguns momentos nisso, certo? Bem transparente. Às vezes nós temos uma comunhão tão superficial, tão irrelevante com Deus. Você sabe como é que é muitas vezes o nosso devocional? É uma mensagenzinha de WhatsApp, um videozinho, estou alimentado, vou trabalhar, passo o dia. Que alguém mandou?
Não que isso não seja importante, é legal às vezes eu gosto de ouvir algum sermão, ouvir alguma mensagem de alguém, mas a vida espiritual, irmãos, é isso, ó. É tu com a palavra de Deus e o joelho no chão. Ninguém pode orar por você, ninguém pode ler a Bíblia para você. É tu com Jesus. Tem outro sermão que eu falo sobre a outra árvore, que é a videira. E lá nós aprendemos que só tem frutos se estiver na palavra e na oração. Muitas das vezes as nossas igrejas não têm resultado, porque a igreja não tem comunhão. Só 50% dos membros lê a Bíblia, quando muito. Irmãos, precisamos mudar a nossa comunhão. Me incluo, irmãos, porque muitas das vezes saio para trabalhar, tanta da coisa, cansado, fica acordado até tarde, e sai naquela correria, e a vida espiritual fica na média. Ou lá embaixo, né, quando está no ruim. Cuidado, irmãos. Precisamos tomar cuidado todos os dias. A palavra de hoje não serve para amanhã. A comunhão de hoje não serve para amanhã. A de ontem não serve para hoje. A minha vida espiritual precisa ser profunda. A gente viu na historinha das crianças, uma casa na rocha e uma casa na areia, né? Casa na areia é sem base. Muito bem contada a história. Casa na areia sem base é aquele negócio superficial, irrelevante, qualquer coisa leva. Casa na rocha, tu cava, tu bota a pedra, tu fixa e ela não cai. A nossa comunhão é rocha ou é areia? Ser relevante na vida espiritual. E eu pergunto para vocês, esta igreja é relevante para esta comunidade? O nosso pequeno grupo é relevante para a nossa vizinhança? Ser relevante é fazer a diferença. Gosto de uma comparação. Se essa igreja fechou agora, mas por outras circunstâncias, haveria manifestação pedindo para abrir essa igreja? A vizinhança diria, não, deixa essa igreja aberta. Ou essa igreja incomoda. Ela serve, e aí, é lógico, a igreja não é só uma agência comunitária, mas o trabalho comunitário fez parte do ministério de Cristo. O trabalho de ajudar os outros fez parte do ministério de Cristo. Palavra e ação. Essa igreja faz um trabalho relevante. Porque não adianta, às vezes, uma pessoa está com fome e eu só... Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a pessoa não escuta. Ela não vai ouvir porque ela está com fome. Ela tem uma outra necessidade, uma necessidade psicológica talvez, de um conselho, de um abraço, em algum momento um abraço, uma visita. Muita gente sai da igreja, a gente não vai atrás. E a gente prega, mas nosso evangelho às vezes tem que ser mais prático, irmãos. Esse texto que nós lemos, Jesus deixou uma lição especial. E dentre todas as lições, a lição na realidade, isso são adaptações que eu fiz, são lições que a gente tira de aplicações, né, na realidade. Mas o objetivo principal de Jesus nesta história é falar para uma nação infrutífera, que eram os israelitas. Uma igreja sem frutos. Uma igreja só de aparência, mas que perdeu o amor ao próximo. Guardava a lei, muito bonito, mas não alimentava, não servia. Passa aí o texto. E aí, pode passar o slide? E aí foi quando Jesus chegou e disse, eu lhes dou esse novo mandamento, amem uns aos outros. Eles já conheciam os mandamentos. Mas ele disse, o mandamento novo, que não era novo, eles já conheciam isso, amem uns aos outros. Pode passar? E a gente vai encerrando. O ato de Cristo em amaldiçoar, Ellen White fala, desejar todas as nações, 408. O ato de Cristo em amaldiçoar a árvore que seu próprio poder criara, fica como aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Ninguém pode viver a lei divina. Olha que forte, irmãos, olha só. E que verdade, ó. Deixa eu afastar aqui, ó. Ninguém pode viver a lei divina sem servir. Impossível viver a lei divina sem servir aos outros. Pode passar? Alguns se julgam excelentes cristãos. Alguns que se julgam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço para Deus. Alguns que se julgam excelentes cristãos
não compreendem o que significa o serviço para Deus porque não amam ao próximo, não ajudam ao próximo. E o último texto, pode passar. Os que assim vivem para si. Ela está falando sobre esse episódio, viu? Os que vivem assim, os que assim vivem para si, são como o quê? A figueira. Toda presunção, mas o que? Sem frutos. Eu quero só compartilhar com vocês. Meu objetivo aqui não é, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas é mostrar para vocês que às vezes de forma simples a gente pode tomar atitudes que podem fazer diferença na vida de pessoas. Certo? Evangelho prático. Porque às vezes pensa, eu vou ajudar o próximo. Eita, mas tem que fazer uma mega campanha. Não, às vezes é muito simples, muito fácil. Era uma sexta-feira, recebi uma mensagem no condomínio, durante o período da pandemia, ainda já aqui, dizendo de uma meninazinha que era recém-nascida, e a irmã estava aniversariando, e a mãe da recém-nascida, com 20 dias, estava na UTI com Covid. Tinha tido parto e lá ficou com Covid. E estava precisando de alguns donativos, fraldas, leite, certo? E aí na hora que eu vi lá, eu lembrei que a gente tinha alguns brinquedos das minhas duas meninas, que a gente ia acumulando e vai só aumentando. Disse, não, vamos separar isso aqui. Falei com minhas meninas, vamos separar brinquedos. E a gente pensou também, por que não? Mandei a mensagem lá no grupo condomínio, é o aniversário de 2 anos da menina, e eles não tinham como fazer nenhuma festinha. Vamos fazer uma festinha pequena, comprar um bolinho, alguns salgados, e só cantar parabéns. Isso vai fazer diferença para ela. A mãe na UTI, cada um dá R$10 aí. Tá bom, vamos fazer. E a gente fez isso. Eu quero só mostrar um pequeno vídeo para vocês, certo? O áudio não está tão bom porque foi gravado assim às pressas. Eu quis gravar isso para mostrar como nós podemos, com os nossos filhos, até ensiná-los a fazer o bem de forma simples, né? De forma simples. Assistam aí esse vídeo. Oi, pessoal! Está lá no canal das meninas. Vamos lá na casa da Isadora, que está completando dois aninhos hoje. E a Annalise e a Aurora fizeram o quê? Eu separei uma casinha, umas panelinhas, não sei o que. Dizendo que vai separar brinquedos e fazer aniversário. Então, a mamãe está na UTI, com Covid. Ela tem uma bebezinha que é a Maria Cecília. E quem quiser ajudar, né, a família, fala com a gente, né? Quem quiser ajudar. A gente se reuniu também com o pessoal do nosso condomínio, que também está levando alguns mantimentos, fraldas, cesta básica também, para poder ajudar. Diz que Deus fica feliz quando a gente ajuda as pessoas. Você pode dividir seus brinquedos, que Deus ficará feliz. Pode dividir os brinquedos. Como é, Aurora? E eu também trouxe os brinquedos. Mas Aurora? E a Maria Cecília mora aqui. E a mãe tá... Pessoal, a gente trouxe pra Isadora e pros meninos. Papai, Mas em breve, amigo, em breve tá aqui. Ponha nas mãos de Deus todas as preocupações que Ele tem cuidado
em cada um de nós. Que o Senhor possa visitar a Flávia e que a tua mão poderosa possa se tocar no corpo dela. A gente viu uma festinha de aniversário, foi muito legal, foi muito mais legal. Flávia, alguns dias depois, ela faleceu, deixando aí 6 filhos, né? Mas a gente, através disso, a gente mobilizou muita gente para ajudar, e a família foi bem amparada por causa de atitudes simples, né? Um vizinho ali que disse, vamos levar, tem um vizinho lá que é da igreja católica e ele gosta muito de fazer essas ações e ajuda muita gente, e a gente pode fazer com pouco, a gente pode ajudar pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas. O que a gente fizer faz diferença, irmãos. Essa igreja vai ser uma igreja que dá frutos ou uma igreja que dá sombra? Quem quer aqui dar frutos? Levante a mão. Deus abençoe a tua vida, que você seja uma figueira frutífera, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir uma mensagem musical nesse momento, né? É isso? E logo após nós falaremos com Deus, certo? Eu quero que você possa nesse momento pensar na tua vida, pensar na tua comunhão com o Senhor, se a tua comunhão é uma comunhão prática, profunda, certo? Na tua vida espiritual, na tua pregação, que você possa refletir e que possamos tomar a decisão de que a nossa vida seja uma vida frutífera, em nome de Jesus. Enquanto eu viver, eu vou cantar do amor na cruz. Meu Jesus me resgatou, mesmo sendo imperfeito como eu só existo para dar a Ele o meu louvor. Senhor, se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina para adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui e agora livre sou. Em tua paz estou feliz. Te entrego a minha vida outra vez. Se eu não louvar, eu deixo de sorrir. Se eu não louvar, eu deixo de existir. Meu coração se inclina para adorar. Hoje entrego a minha vida como oferta de amor. Se eu não louvar, meu mundo é tão vazio. Se eu não louvar, meu mundo é tão sombrio. Remido fui
faz feliz. Te entrego a minha vida outra vez, meu Senhor. Que essa possa ser a nossa oração, que nos entreguemos para o nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pelo imenso privilégio de ouvirmos a Tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor nos deu. Por favor, Pai, que essas palavras fiquem no nosso coração, mas que elas tenham um resultado prático na nossa vida. Resultado de ajudar as pessoas, de pregar para as pessoas, resultado de ter uma vida mais verdadeira, de não ser levado por aparência, de dar frutos santos, ó Pai, frutos que contribuam para o crescimento da Tua causa. Abençoe a nossa vida, abençoe cada um que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, que a Tua graça possa ser com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos, um feliz sábado, que a paz de Deus possa estar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém.